Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 22 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Victoria Alves, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Vitória Amaral, também estudante de jornalismo. E no episódio de hoje, iremos conhecer a trajetória do físico, professor e pesquisador Lucas Vargil. Ele que tem especialidade em teoria evolutiva em jogos, redes complexas e experimentos comportamentais. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, Lucas Vargil possui graduação, mestrado e doutorado em física pelo UFMG. Atua principalmente em redes complexas, teoria evolutiva de jogos e experimentos comportamentais. É professor de física da UFMG desde 2017. Lucas, a gente queria agradecer mais uma vez você por ter aceitado o nosso convite. Alegria minha e estamos aqui para isso. Vamos embora começar as perguntas? Vamos lá. Para a gente iniciar, a nossa primeira pergunta é: como surgiu essa vontade de estudar física? Bem, para eu responder essa pergunta, eu preciso falar dos meus processos, vamos dizer assim, internos. Eu sou uma pessoa muito reflexiva. E eu me lembro de quando eu era um jovenzinho, a pergunta que me animava muito era uma pergunta filosófica, do tipo: por que existe algo e não nada? Me lembro de, na quinta série, numa redação da escola, eu ter escrito um texto sobre o nada, que eu tenho ele até hoje. E hoje, quando eu leio, eu falo, nossa, que viagem total na maionese, né? Mas essa pergunta, né, que me animou durante a minha adolescência, como é uma pergunta muito complexa, filosófica, né? Qual é o sentido dessa pergunta? Ela foi sumindo, porque à medida que eu fui lendo alguns livros, por exemplo, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, O Universo Elegante, que é sobre teoria de cordas, do Brian Greene, eu fui vendo a beleza desse algo. Falei, eu não consigo responder essa pergunta, e já que existe algo, vamos estudar o algo, que é algo muito bacana, muito bonito, e os livros foram me chamando a atenção para a física, que estudava esse algo, né, que é tão belo. Quase que você foi para a filosofia. Praticamente. Outra coisa interessante sobre a sua trajetória é o seu tema de pesquisa, redes complexas, que foge um pouquinho da física tradicional. O que seria e como você chegou à conclusão que queria trabalhar com esse tema? Bem, para entender isso, eu tenho que continuar a história. Quando eu vi que eu ia fazer física mesmo, foi algo natural. Eu falei, vou fazer física, é o que eu gosto, né, dentro desse contexto. Eu comecei a fazer as disciplinas e fui vendo que a física, né, ela é uma ciência que modela a realidade. E tem um certo grau de incerteza que era diferente da matemática. E aí eu falei assim, não, eu quero matemática. A matemática é uma certeza diferente, uma certeza de teoremas, de demonstrações, e eu quase virei matemático. Aí no final do curso, eu tomei contato, não lembro como exatamente, com uma área, sistemas complexos, redes complexas, estudava as interações humanas de um ponto de vista físico, modelando com redes, e aí o meu velho gosto vamos dizer assim, pelas ciências humanas, pelas filosofias, voltou à tona e falei, você quer saber? Eu vou aplicar a física, do jeito que, né, as ferramentas, nessa área de redes complexas. Então eu quero fazer um mestrado em redes complexas. E voltei de novo para o meu, vamos dizer assim, para o meu gosto inicial. Porque o nome rede complexa, você olha e fala, parece não ser uma área da física, né? Sim. Nós teremos oportunidade de falar mais para frente. Eu vou explicar como que a física interage com isso. Conta pra gente também como foi a transição para o doutorado e o seu estudo de pesquisa que era na área da cooperação humana. E como um físico pode trabalhar nessa área, pois quando falamos que alguém estuda cooperação humana, a gente pensa mais na área da saúde ou políticas públicas, mas nunca imaginamos que um físico pode trabalhar com isso, né? Pois é, agora posso responder a sua pergunta já pronta aqui. Bem, estava trabalhando com redes complexas, sistemas complexos, e mais uma vez, na transição para o meu doutorado, alguma coisa aconteceu, do tipo, o meu orientador de doutorado, o professor Jefferson, recebeu um livro da filha dele que mora nos Estados Unidos, um livro chamado Dinâmica Evolutiva, Explorando as Equações da Vida, do Martin Nowak, que é um livro que trata do problema da cooperação do ponto de vista matemático.
E quando ele me mostrou, ao mesmo tempo, numa coincidência, eu tinha acabado de ler um artigo que falava que redes complexas de um certo tipo promovem a cooperação. Aquilo me chamou a atenção de tal ponto. Por quê? Porque a cooperação é um ingrediente que me fascina muito, porque é algo que no mundo de hoje parece ser da mais alta importância. Cooperarmos na escala global, na escala local, cooperar em casa, nas atividades domésticas. A cooperação é um ingrediente na nossa espécie, né? Que parece assim, que diante dos tantos conflitos que a gente vive em todas as escalas, a cooperação parece ser um ingrediente que às vezes falta. E eu fiquei assim, cara, eu preciso estudar. Quero estudar isso do ponto de vista matemático. E eu percebi que era possível através desse livro. Por quê? Porque a teoria de jogos, ela me permitiu um formalismo para aplicar tudo que eu sabia de física, de simulações, de equações diferenciais, na modelagem da evolução da cooperação. Então, eu falei, é isso. Comecei a fazer o doutorado em cooperação, seguindo um pouco dentro da linha de sistemas complexos. Vimos também que o seu pós-doutorado foi na Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá. Como foi sua adaptação? Viver com uma cultura diferente, as motivações de ir para essa universidade e como que você conseguiu a bolsa? Então vamos seguindo a linha do tempo. No meio do meu doutorado, eu havia acumulado uma taxa de bancada da minha bolsa e eu tinha um pesquisador no Canadá que publicava os artigos mais legais de todos. E aí eu falei assim, mandei um e-mail para ele, no meio do meu doutorado. Falei, professor Christoph, eu tenho dinheiro aqui, eu posso viajar, eu quero passar uma semana com você. Ele, nossa, super bem-vindo, não fique uma semana só, fique um mês, eu pago para você. Falei, poxa, eu já tô indo. Nossa, aí... Aí eu falei, fui. Fácil. Quando eu fui, eu passei um mês, foi o melhor mês, assim, nossa, da minha vida, das minhas memórias, porque conheci um país novo, Canadá, um país maravilhoso. E aí eu fui e voltei. A partir de depois que eu voltei durante o doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche e mantive em contato com ele. Terminei meu doutorado, aí que vem a parte interessante. Eu sou meio desligado, meio aéreo. Quando eu terminei meu doutorado, eu falei assim, nossa, eu não tenho nada para fazer depois do doutorado. Não tenho uma bolsa de pós-doc, não tenho nada. Aí eu assustei, falei, porque eu perdi prazos, eu estava totalmente no mundo das nuvens, completamente alheio. E aí... Na época eu já estava com a minha atual esposa, na condição de namorado e tal. E aí terminei o doutorado, falei assim, vamos casar. Nós casamos e nós casamos sem nada. Sem bolsa, sem emprego, sem nada. Só casamos. Era o que o meu coração queria e eu falei, é isso que eu quero. As coisas vão dar certo. Aí de repente eu consegui, saiu um professor substituto, eu virei professor substituto que me deu uma renda. E eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tava no mundo da lua. E aí, em maio, acho que abril ou maio, o professor me manda um e-mail. Falou, Lucas, saiu uma bolsa aqui de 2 anos, financiamento canadense. Você quer vir trabalhar comigo? Falei, agora. Nossa. Claro. Falei, claro. E aí, então, eu falei para minha esposa e a gente topou. E em julho, eu já estava no Canadá, com um projeto de 2 anos, e aí foi assim, uma experiência, uma das melhores da minha vida, e para minha esposa também, uma das melhores coisas. Sair do Brasil te permite se conhecer, porque os aspectos da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, que são meio condicionados ou correlacionados com o meio, desaparecem. De repente você está num mundo diferente, com valores diferentes, costumes diferentes. Além de ser um país maravilhoso, eu fiquei na cidade de Vancouver, que é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Uma cultura canadense que, nossa, só não gosto nem de lembrar para eu não ficar sofrendo. Ai, meu Deus, que saudade. Então, assim, a adaptação foi muito boa, porque é um país muito acolhedor, um país muito maravilhoso, e a ciência é universal. Então, você não se sente mal falando de matemática, de física, de biologia, porque é universal. Então, a linguagem na universidade é a mesma. Então, eu estava em casa na universidade como eu nunca estive. Então, assim, essa experiência de ir para fora, para esses grandes centros de pesquisa, encontrar com os grandes pesquisadores que publicam os melhores trabalhos, você sentar do lado dele, você se sente até falando, cara, eu faço parte da comunidade. Foi muito legal. A experiência, eu super recomendo tentar fazer isso. Agora vamos conversar um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica. Quais são os pontos positivos de ser professor? Olha, eu nunca achei que eu ia querer ser professor. Quando jovenzinho, eu falei assim, eu quero pesquisar, descobrir grandes coisas. É só pesquisa. Eu não gostava de ser professor. Eu nem imaginava que eu seria professor, né?
Mas quando eu assumi a minha primeira turma, que foi durante o meu pós-doutorado no Canadá, que me dava até um dinheirinho bom, quando eu coloquei o pé na sala e vi o auditório lotado de pessoas ávidas por conhecimento, né? E eu tinha que dar minha aula em inglês, de matemática. Quando eu botei o pé na aula e comecei a interagir, eu descobri que a coisa que eu ia mais querer fazer era dar aula. Foi bem uma descoberta. E ali eu me encontrei. Quando eu voltei para o Brasil e comecei a dar aula, eu percebi que a aula, a atividade, o docente, na atividade da docência, é uma grande contribuição que a gente tem na formação das mentes, né, do pensamento daqueles que estão que vão devolver algo para a sociedade. Então, por mais que muitas vezes os nossos maiores alunos não são da física, são das engenharias, e eu sei que eu estou contribuindo para a formação daquele cidadão que vai ser um engenheiro, que vai contribuir para a sociedade. Então, essa é uma das coisas que eu mais assim aprendi a valorizar na minha profissão. E quais seriam os pontos negativos? Tem alguma coisa que você queria que mudasse? Eu vou responder de forma evasiva, mesmo que eu saiba que no meu ensino médio eu ganhei 0 numa redação, porque a professora pediu para falar sobre um tema e eu falei o contrário do tema. Por mais que o contrário seja relacionado ao tema, ela me deu 0 porque eu fugi do tema. Então eu vou fugir do tema aqui, em que sentido? Vocês me perguntam o que eu gostaria de que mudasse. Hoje eu tenho me envolvido nos processos de ensino, aprendizagem da UFMG, conversando com professores, né, e tal. Eu tenho percebido que, por mais contraditório que possa parecer, parece que tem um problema, parece contraditório, e vou deixar contraditório mesmo, porque aqui não vai dar tempo de abrir a contradição. É como se o grande problema fosse querer mudar. Em que sentido? Todo mundo quer mudar para algum lugar. Todo mundo sabe o que é certo para a educação. Todo mundo sabe o que é o modelo ideal. A sociedade tem que ser assim. Aí o outro fala, a sociedade tem que ser assado. Aí o outro fala, o currículo tem que ser assim. Aí o outro fala, é assim, é assado. Que todo mundo persegue o seu próprio ideal. E a gente não converge, a gente converge pouco em cooperação. E aí, nas disputas, ganha quem às vezes está na melhor posição, no melhor argumento, essas coisas assim. E é sempre uma disputa. Mas assim, todo mundo quer mudar de acordo com... Todo mundo quer que o mundo se conforme aos seus ideais. Então eu estou percebendo que, por mais que não... Eu também tenho os meus ideais, existe um impasse para a gente avançar, que é o impasse de eu abrir mão, muitas vezes, da minha razão para incorporar a razão do outro e a gente convergir em algo em comum. Então, eu não vou falar do que tem que mudar. Eu vou falar o seguinte, nós estamos motivados, nós temos essa intenção, eu estou disposto a trabalhar e muitas vezes abrir mão da minha razão para a gente fazer algo junto em prol, né, de algo em comum. Nossa, foi bem filosófico. Foi bem filosófico. Mas bem importante esse ponto que você colocou. Como que você se organiza diante de tanta demanda? Pesquisa, ser professor, ser pai e tudo mais. Excelente. Ainda bem que você colocou ser pai, porque muitas vezes a gente exclui a vida na profissão. E a nossa vida é muito ampla, né? Então, eu coloco prioridades. Eu tento colocar prioridades. A minha família, minha esposa, meus filhos, sempre os coloquei em prioridade. No sentido de que, na balança do equilíbrio, jamais... Isso não é só eu. O meu supervisor, o Jafson, do doutorado, ele falou, cara, a gente tem que ter sempre equilibrado a profissão e a família. Então, eu sempre estou com um termômetro lá em casa, minha esposa, meus filhos, para que eu nunca desbalanceie. Primeiro, minha família, a minha vida pessoal, ela tem que estar bem. Segundo, aqui no trabalho, a gente tem uma cobrança tripla. Dar boas aulas, fazer boas pesquisas e muita administração. Eu confesso que hoje é um desafio, porque a gente se sente muitas vezes cobrado em ser bom nas 3. E muitas vezes a gente não consegue fazer as 3 no mesmo nível de excelência. Então eu tenho tentado fazer as 3, eu não me destaco em nenhuma das 3 muito, mas eu acho que eu tento fazer as 3 dando contribuições naquilo que eu acho que é importante. Às vezes eu vejo alguma coisa que as pessoas não querem fazer, assim, aí eu pego para fazer, porque eu falo, ninguém quer fazer porque gasta tempo, mas é algo essencial, deixa eu fazer isso. Então eu faço isso e colaboro para... Eu acho que uma coisa muito interessante que você falou que tu não se destaca em nenhuma das 3, porque é muita coisa para administrar. Mas eu acho que o povo tem essa pira de querer se destacar. E o negócio é fazer o básico bem feito. Bem feito. O destaque, né, é quase um alimento para a vaidade, né, para o reconhecimento. Eu acho o seguinte, se você estiver fazendo algo com prazer de servir, estiver em paz consigo, estiver feliz, equilibrado, o que mais você quer?
Às vezes você está totalmente desequilibrado, totalmente infeliz, mas cheio de reconhecimento e destaque numa determinada área, e aí você fica desbalanceado. Tem um destaque, vamos dizer, um certo reconhecimento, mas às vezes está mal em casa, está mal com a esposa, filho. Então é o seguinte, eu tenho buscado estar em paz, né, buscando mais assim, uma felicidade, né, de acordo com aquilo que me traz felicidade em paz. E de vez em quando a vaidade vem à tona, né? Às vezes a gente quer ser reconhecido, quer ser famoso, né? O prêmio Nobel eu já tirei de cabeça desde quando eu entrei, porque eu queria ganhar o prêmio Nobel, quando eu era jovenzinho. Depois eu falei, não, eu quero fazer algo importante. E então a vida vai acontecendo. O algo, naquela pergunta, por que algo e não nada? A vida, ela vai acontecendo, você vai topando com as suas limitações. Nós temos limitações. Eu tenho limitações de capacidade, de tudo. E a gente vai aprendendo a ser feliz com o que a gente tem a oferecer. Porque é o que é. Você vai fazer o quê? Você não tem uma genialidade de um Einstein. Você não tem. Você é o que é, um ser limitado, imperfeito. E isso aí impede a gente ser feliz, estar em paz? Claro que não. Mas você tem que abrir mão de desejo, de reconhecimento, de vaidade, de poder e coisas do tipo. E para finalizar, você tem algum projeto de extensão, alguma atividade que você queira fazer ou está acontecendo? Ainda não, porque apesar de eu ter em mente a extensão, que é um outro pilar da universidade em que a gente é cobrado, como eu estou bastante focado no ensino, na pesquisa e na administração em geral, é totalmente inviável assumir, no momento, qualquer atividade mais de extensão. Mas não é algo que eu tiro da minha cabeça. No futuro, talvez a gente realoque as prioridades, mas hoje é quase inviável possível. Bom, Lucas, nós queríamos agradecer muito você por ter aceitado conversar conosco. Tem alguma consideração que você queria deixar? Olha, eu acho que só que eu estou à disposição sempre para ouvir e trabalhar junto com outras ideias, porque eu mesmo estou parando de propor novas ideias e estou tentando escutar a ideia de outras pessoas e apoiar a ideia de outras pessoas para ver se rola uma sinergia e a coisa constrói. Então, assim, estou à disposição para ouvir, para construir junto e vamos que vamos. Agora, queria agradecer a você, que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a nossa conversa com o professor Lucas Vardil, onde ele irá nos contar sobre a sua pesquisa na área da teoria evolutiva dos jogos. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victória Alves. Edição de Victória Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da FAFISH, UFMG.